pela janela, vejo fumaça, vejo pessoas. A gente continua fazendo nossas homenagens, prestando homenagens à Rita Lee, ao legado, recuperando histórias desse nome, grande nome da música brasileira. A gente está na ponta da linha com outro grande nome muito importante, Nazi, cantor, compositor, um dos maiores nomes do rock nacional, conhecidíssimo pelo seu trabalho na Bandaíra, mas também responsável por outros trabalhos muito importantes. Muito obrigado por atender a reportagem da Band News FM. Queria começar te perguntando como é que fica o rock agora, não temos mais Rita Lee. Pois é, primeiramente, boa tarde, né, para quem é de boa tarde, né, nesse dia triste, né, para a música brasileira, os ouvintes aí da Rádio Band News. Nós ficamos órfãos, né? Literalmente, é triste, né? Porque a gente perdeu agora, em menos de 6 meses, perdemos a Gal Costa, perdemos o Erasmo, Carlos, e agora a Rita Lee, que a gente que estava mais perto, estava acompanhando já os problemas que ela tinha, né? Mas a gente, como egoístas, como todos os fãs são, né? Achávamos que ela podia ainda resistir mais algum tempo, mas enfim, ela deixa um legado maravilhoso, né, na cultura brasileira, não só no rock brasileiro. A Rita Lee é uma das maiores cantoras da música popular brasileira, extrapola convenções como o rock, entendeu? É uma artista multifacetada, né, escritora, compositora, pessoa que sempre se posicionou como boa roqueira, de papo reto com todas as grandes questões comportamentais ou políticas que aconteceram no Brasil nos últimos, 50 anos, né? Pessoa que passou pela ditadura, depois sofreu deu uma volta por cima após ser retirada dos Mutantes, né? E mostrou que, infelizmente, me desculpem aos fãs dos Mutantes, ele era muito maior que os Mutantes. Com todo respeito aos músicos dos Mutantes e à obra deles, mas o melhor da obra dos Mutantes é com a Rita Lee também, né? E depois ela saiu, né, para se tornar realmente essa referência, né, para o rock brasileiro. Acho que a Rita Lee tem como é que se diz? Tem que ser considerada uma das pessoas que trouxeram o rock para a língua portuguesa, para a língua brasileira, né? Ela definiu, né, quando ela falou que o roqueiro brasileiro tem cara de bandido, ela moldou, né, de certa forma, o que é o rock and roll no Brasil. E abriu caminho, Nazi, para muitas mulheres também, né? Eu vou bater nessa tecla, já falei mais cedo aqui na programação sobre o que hoje pra gente é natural, a Rita Lee abriu um espaço na época, inclusive já falou sobre esse assunto, que era algo impensável, imaginar uma mulher liderando o rock, tocando guitarra, subindo no palco e falando as coisas que ela falava, né? Eu queria te ouvir sobre essa presença da Rita Lee no palco e fora dele, a representatividade, a criatividade, a fala, as roupas, tudo isso. E como isso abriu o caminho para hoje muitas mulheres que lideram bandas de rock, algo que a gente não via lá atrás, não? Então, eu acho que você definiu muito bem. A gente teve... Aliás, tem uma peculiaridade da Rita Lee dos Mutantes. O Ira nasceu na Vila Mariana, né? A Rita Lee, o que me consta, ela e boa parte dos Mutantes moravam na Vila Mariana também. E a Celi Campelo, que foi um dos primeiros rocks a serem gravados, é da Vila Mariana. Então, ela por mais que ela é uma cara, assim como disse o Caetano Veloso, né? Ela é o melhor exemplo do melhor que existe em São Paulo, quando ele escreveu Sampa, né? A sua mais perfeita personificação, vamos dizer assim. E a Rita Lee era isso também. Era ícone, né? Uma época que talvez as cantoras... Porque o rock tem uma coisa, não que dependa da gente, nós músicos de rock, talvez do público em geral, tem essa coisa de sempre poucos ícones, né, femininos na frente do rock. E a Rita rompeu todos esses maus parâmetros, né, compositora, cantora de voz, né, inconfundível, né, mas também sempre ao lado de causas, né, ela defendia o direito dos animais, era uma pessoa sempre antenada à sua época, né,
Tanto que, o que me consta, um dos últimos shows dela, se não o último, ela chegou a ser praticamente ter voz de prisão, né? Que acho que foi no Nordeste um show dela, né? Sim, esse foi o último show da Rita Lee, né? Como é que se diz? Fazendo jus, né? Porque ela não tem essa coisa só de a cantora doce e às vezes ingênua, né? Que às vezes o que se espera. Não, a Rita Lee era roqueira, né? Raiz, roqueira brava, entendeu? E escreveu uma história muito linda, tanto no casamento dela com o Roberto, né? Tanto com o filho dela, né? Que hoje eu acho que não sei se toca ainda com os Titãs, mas o filho dela é um grande guitarrista, acompanhou os Titãs aí em várias turnês, né? Então, ela foi muito generosa, né? Na sua passagem por esse mundo, né? Com a nossa cultura, com o rock, né? E com a cidade de São Paulo, sinceramente, que eu acho que a Rita Lee, eu acho que ela está no patamar assim, do Adoniran Barbosa para representarem a paulistanidade. Esse show que você falava foi o último show da carreira dela, considerado o último show na região metropolitana de Aracaju, em Sergipe. Ela, de cima do palco, denunciou que alguns policiais estavam agredindo ali o público, e ela falou, se vocês continuarem agredindo, aspas dela, vou dedar vocês, vou denunciar. E aí deu uma confusão danada, e é isso, é a marca dela. Porque é isso, ser um cantor ou uma cantora de rock tem que ter uma postura, né? Cara, eu lembro que quando eu vi essa notícia, ao mesmo tempo fiquei preocupado com ela, né? Mas sabe que eu já tive esse problema várias vezes em shows, sabe? Já cheguei a receber ordem de prisão por desacato, mas já cheguei a fazer exatamente o que ela fez. Porque às vezes a polícia não entende que as pessoas estão dançando, entendeu? Num show de rock, né? E sentou a lenha, entendeu? E a Rita pegou isso que eu já vi isso acontecer muito. Com o Ira a gente já teve que passar por esse tipo de situação e de até se, como é que se diz, se posicionar claramente em defesa do público. Então essa era a Rita Lee, que fez isso daí com quase 70 anos. Entendeu? Podia ficar no canto dela e ignorar tudo isso, mas não. Então a Rita Lee, com certeza, no melhor sentido da palavra, ela foi roqueira até o final, né? Mas ela passou por várias outras coisas. A gente tem que considerar a Rita como uma das maiores cantoras da música popular brasileira também, entendeu? Viajou pela bossa nova, né? Pelo psicodelismo com os Mutantes, que, repito, o melhor dos Mutantes é com a Rita Lee, né? Sem dúvidas. Nazi, cantor, compositor, produtor musical, obrigada pela gentileza do seu tempo, por compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente, com os ouvintes da Band News. Até uma próxima, Valeu abraço. Tá bom. Eu, infelizmente, agora estou chegando na idade, eu que passei dos 60, né? Estou, infelizmente, chegando na idade de ter que fazer homenagens e ver os grandes ídolos da minha juventude, infelizmente, passarem dessa, né? Para o plano espiritual, né? Mas tem que agradecer o fato de ter conhecido e vivenciado tudo isso, né? Olha só que privilégio. Sem dúvida nenhuma. Mas tá na hora de gente ruim morrer também, né? Ó, se te consola, eu acho que se a gente olhar hoje pro céu de São Paulo mais tarde, olhar bem na direção do Saturno, assim, talvez a gente consiga observar a Rita ali passando por lá. Tem ouvintes mandando fotos do arco-íris, viu? Verdade, em algumas regiões. Tem um arco-íris demais. lindo em São Paulo, no ABC Paulista, em várias regiões aqui. É a mamãe natureza fazendo a sua última homenagem a ela, né? Lindo. Valeu, Beijo, Nazi. Nazi. Valeu, querido. Obrigada.